Olá, seja bem-vindo. Hoje o assunto é espiritualidade e como as leis sistêmicas podem, auxiliar no caminho na busca da espiritualidade. Muito se fala hoje em espiritualidade, mas poucos sabem o que é esse movimento. E muitos acreditam, que está envolvido, enraizado só com a religiosidade. Não, existem outros meios para alcançar e as leis sistêmicas, a constelação é um meio também para que você consiga, através dessas leis que operam naturalmente, entendê-las e operar na sua vida, das pessoas ao seu redor, seu sistema familiar, e aí ter essa permissão, aquela que eu digo para prosperar em todas as áreas da vida, até chegar a algo maior, que é a espiritualidade. E aí, vamos juntos nesse assunto? Então, antes de mais nada, dá um like aqui. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E vamos lá, eu sou Carmen Gasparini, constelador familiar, e hoje o assunto é espiritualidade e as leis sistêmicas. Para quem perdeu os outros vídeos, eu falo das leis sistêmicas, do pertencimento, que todos pertencemos à família e fazemos de tudo para pertencer a uma força maior que existe inconsciente, que nos liga à alma de um sistema familiar. 2, a segunda lei é a ordem e a hierarquia. Cada um tem uma posição de chegada, Seus pais chegaram antes, então tem prioridade, seus avós chegaram antes ainda, tem prioridade sobre seus pais, sobre você, e você, prioridade sobre seus filhos, sobre seus netos. Lógico que isso tem algumas exceções, mas deixo o convite para vocês assistirem os outros vídeos sobre leis sistêmicas. Importantíssimo, menos de 5% da população mundial tem conhecimento, por isso, muitos emaranhamentos. E a última é equilíbrio entre os iguais, entre dar, receber e tomar. Esse opera nas relações de casais, esse opera nas relações de trabalho, na sociedade. Então, para que tudo flua, a gente fala de um amor. E antes que o amor para fluir seja funcional, deve ser respeitada uma ordem. E a ordem são as ordens, são as leis. Essas leis sistêmicas operando como a lei da gravidade, invisível. Você querendo ou não, elas estão agindo na natureza. Então, quando a gente tem a consciência que essas leis existem, como elas operam, e podemos tomar, frente a isso, uma postura que nos traz a nossa posição, é onde o amor pode fluir, é um caminho de intensa fluxo de vida, que a gente chama na constelação, que é caminhar em sentido da prosperidade em todas as áreas da vida, sem sacrificar um. Então, muitas vezes eu pergunto nas minhas lives, em posts, o que você busca? E muitos põem lá, As opções são prosperar no relacionamento de casal, prosperar financeiramente, prosperar na saúde e prosperar e chegar à espiritualidade. Muitos responderam, a maioria, espiritualidade, mas nem sabe o que é isso, porque para chegar esse movimento maior de espiritualidade, você tem que sim estar prosperando financeiramente, porque o dinheiro é algo bom, é algo que vai te ajudar como meio, não fim, como meio a servir você e muitas outras pessoas. 2, relacionamento de casal. Não adianta eu buscar espiritualidade dentro de casa, o casal está desequilibrado, não consegue trocar, não consegue dar, receber e tomar o que um ou outro precisa. Não tem intimidade, brigas, não tem comunicação. 3, saúde. Olha, não adianta querer buscar espiritualidade sem cuidar do seu corpo, da sua mente. Isso é negligência, então você tem que estar bem em todas as áreas da vida para ir caminhar para a espiritualidade. Mas vamos lá. Vou dar um exemplo concreto para vocês entenderem como a constelação vê isso, Em um movimento de constelação, recentemente, uma constelada buscou, o movimento dela era que a vida não fluía nas profissões, ela entrava num trabalho, atingia um alto nível, mas se burlava e saía, pedia demissão. E na constelação foi uma constelação que a gente não revela os nomes, ela escolheu os representantes, e 2 representantes se encaravam, iam em direção e recuavam. Iam em direção e recuavam. Aí eu perguntei para ela se isso tinha algo em comum no sistema, ela falou, faz tudo a ver. Na hora que revelou os papéis, era ela e a mãe dela, e ela falou, realmente é isso que acontece, minha mãe me abandonou na infância, depois eu fui para a casa da minha avó também me abandonou, depois mais tarde eu voltei pro contato com minha mãe, mas depois de algumas constelações eu entendi aonde é a minha posição. Eu entendi que muito próximo dela havia julgamento, havia crítica, havia um ego muito grande, de ela não pôde estar ali comigo, com a minha criança ferida, me abandonou, então havia cobrança também. Então, quando ficava muito próximo,
tinha esse julgamento. Mas quando eu ia lá visitá-la como filha, começava a querer haver uma intriga ali e eu já querer julgá-la pela atitude, eu saía desse movimento, dizia tchau e logo retorno. Ia muitas vezes a semana e passei aí uma vez a semana, às vezes 15 dias. Então esse distanciamento muitas vezes pela sociedade seria criticado. Uma filha não vai ver a mãe. E ela entendeu que a melhor forma de dar um lugar para a mãe dela, no coração dela, sem julgar essa mãe, era entender que foi como foi lá atrás, que a criança dela hoje pode ser curada, abraçada e dado todo o amor que ela precisa, mas que o contato e o convívio com a mãe, que ainda era tóxico, ela poderia ter um limite, né, de convivência que é saudável, onde ela fica na posição de filha, sem julgar. Então aqui eu quero dizer esse exemplo para primeiro passo para a espiritualidade é retirar o ego da jogada. Então a constelação ela tem esse movimento, né, quando o constelado vem, a gente não julga quais as atitudes que ele fez, o que foi feito, mesmo que pela sociedade foram as piores possíveis, como abusos, como suicídios, como assassinatos. Porque tudo isso tem força de exclusão, e cada exclusão, outras gerações vão incluir de alguma forma. Então a constelação ela vê algo maior, algo sistêmico, mas sem olhar, né, para o que é bom ou o que é mal. A gente olha para o que aconteceu, ok, sem julgar, e o que pode ser diferente hoje, e está tudo bem. Então isso é espiritualidade, né? Ela entender a posição dela, os limites de convivência, mas sem julgar, sem agir com o ego. Então é esse o movimento que eu quero trazer para vocês, de um movimento de ego que exclui, esse é o amor disfuncional, sem ordem, para amar, e um movimento onde a gente tira o ego da jogada, olha como adulto, com maturidade, com espiritualidade, e identifica que, ok, aconteceu lá atrás, não vai mudar isso, mas hoje, como adulto, eu posso acolher aquela criança, pegar ela no colo e dizer, hoje pode ser diferente, hoje pode ter convívio, às vezes não vai ter convívio, não pode ser, mas não tem importância. Desde que você não convive e também não fica julgando, criticando, excluindo, tá tudo bem, ok? Outros exemplos são relacionamentos de casais que finalizam. Então, imagine a esposa e o esposo, o primeiro relacionamento, primeiro marido e primeira esposa, que finalizou, e aí houve muita mágoa, muito ódio, muita raiva, ele me traiu, ele me tirou dinheiro, enfim, me causou um prejuízo muito grande. Ora, tirando o ego da jogada, existe o que para reequilibrar isso? Existem as leis. Então, você vai requerer o que foi prejuízo pelas leis. Vai dar um lugar a esse primeiro de respeito e compartilhar ali, dividir as responsabilidades. Eu fico com as responsabilidades que foram minhas e você fica pelas responsabilidades que foram suas. E te libero e você me libera para seguir um novo caminho, um novo relacionamento mais saudável, olhando para algo, né, maior, que é o movimento de amor da vida. O amor, eu falo, a ordem do amor. Ali ela não exclui ele, ali ela equilibra, tenta equilibrar de alguma forma, né, o máximo possível do que ficar julgando, criticando, eu sou maior, eu sou melhor, você não fez isso, não fez aquilo, não. Como dois adultos, finalizam para que os dois estejam liberados para o próximo relacionamento. Então, isso também é algo muito espiritual. Quando os dois conseguem, mesmo magoados, tirar o ego e olhar como adultos, principalmente quando tem filhos nesse relacionamento, para que eles cresçam também saudáveis e não espelhem esse movimento em outros relacionamentos. Falando em filhos, né? Outro movimento saudável é quando o pai e a mãe entendem qual, né, a responsabilidade deles na relação com os filhos. Cada um, por exemplo, quando é um menino. O menino ele vai ficar na esfera da mãe até os 7 anos, mas depois a mãe tem que ter um entendimento, né, esse algo maior, essa espiritualidade de liberar esse filho para o pai, para o masculino, para a vida. E o contrário é verdadeiro. A menina ela vai ficar até os 7 anos no colo do pai, ali acolhendo o pai, mas depois o pai tem que devolver a mãe, porque na adolescência ela vai precisar muito do feminino, da mãe, por perto. Então essa jogada é importantíssima. Mas, Carmen, eu não tenho pai, não tenho mãe. Uma figura masculina, uma figura feminina de representação ali para essa menina ou para esse menino. Então tudo isso são movimentos de espiritualidade. Quando você serve a vida num fluxo abundante de amor, num amor funcional, que leva sempre para a prosperidade, em todas as áreas, como eu disse, financeira, saúde, o cuidado também, né, no relacionamento de casal, e aí sim com a sociedade, o servir para que depois a espiritualidade ela venha com todos esses movimentos aí
harmônicos e com algo maior, que é o amor funcional. Então, resumidamente, é isso. A constelação é um grande caminho para que você busque o seu lugar no sistema e consiga olhar para um amor, não é aquele amor do ego, pai e mãe tem que abraçar, pai e mãe tem que estar pertinho, pai e mãe tem que ir todas as atividades da escola, se puder vai ser um upgrade, mas se não puder, lembra, existe algo maior, de maior espiritualidade. Se você não olhar para isso primeiro, nada que vem depois vai substituir a espiritualidade que você está buscando. Então busque primeiro a conexão maior, a conexão que te trouxe ao mundo existencial, que é o amor, que liga a alma do seu sistema familiar e conecta a um Criador que te colocou naquele sistema, da forma que é, como foi, e como adulto, entende, compreende, a gente chama não de aceitar, mas consentir. Foi como foi, do jeito que foi, não vai mudar lá atrás. Entenda que foi assim e você precisou passar por esse sistema para aprender, para evoluir e para, com esse aprendizado, servir, né, se ajudar e servir mais pessoas. Então, estar no caminho, no fluxo da vida é importantíssimo para que você consiga caminhar em sentido da espiritualidade. Carmen, como eu sei que eu não estou nesse caminho? Movimentos de paralisação, todas as áreas, financeira, relacionamentos, muitas separações, muitas quebras muitas vezes, movimentos de, vamos lá, falei de separações, muitos movimentos de saúde ruim, né, adoecimentos, muitos movimentos de interrupção de fluxo de vida. Então, por exemplo, a depressão, né, é uma delas, onde eu, como se eu estivesse ausente da vida. Então, tudo isso você tem que buscar auxílio, buscar ajuda para entender, compreender, sair mais forte disso, se ajudar e ajudar mais pessoas. Então, acho que o resumo da espiritualidade é agradecer a fonte da vida, pai e mãe, todos que vieram antes, tomar essa força da vida, se posicionar. Eu sou filho do meu pai e da minha mãe, sou neto dos meus avós paternos e maternos e assim por diante, e hoje atual, sou marido, sou esposa, sim, já fui de outros e tenho um lugar de respeito, porque o vínculo não se perde, né? Quando algumas religiões dizem, né, o casamento é para sempre, o casamento que Deus uniu, o homem não separa. Não separa porque o vínculo já aconteceu, não tem como voltar lá atrás, 5 anos atrás que você casou, né? Você está separando hoje e dizer, não quero mais não, tira tudo aquilo que nós vivemos, né? Até o que foi bom, não tem como. Então, você tem que entender que todos que passaram fizeram parte, os noivos, as esposas, os esposos, todos que tiveram um vínculo forte vão ficar para o resto da vida. Então, você entendendo, se posicionando, aí você está pronto para olhar para frente, para prosperar em todas as áreas, ajudar mais pessoas como você, ter humildade para isso e sempre deixar o ego em segundo plano e olhar para o que é maior, para a alma do sistema, a alma da sociedade, tudo que conecta você à vida e todas que fazem parte da natureza. Fico aqui, novamente, se fez sentido para você, compartilha para mais pessoas que precisam escutar esse movimento maior da espiritualidade, que é diferente da religiosidade. A religiosidade é um caminho, a constelação familiar é outro caminho, e existem outros caminhos para que você busque esse algo maior, esse algo que te tranquiliza, te centralize na sua posição e de servir com amor, um amor funcional. Convido de novo a dar um like aqui, se inscrever no canal e compartilhar para mais pessoas. Eu fico por aqui. Se você tem interesse em conhecer mais meu trabalho além do YouTube, eu também estou no Instagram, Carmen Sérgio Gasparini. Um abraço.